Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem trazer ânimo ao nosso coração, vem renovar as nossas forças, vem nos carregar no colo, Senhor. Estamos todos necessitados de um oxigênio do céu, e que o Teu nome hoje, de modo especial, seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido uma série de palavras de encorajamento, de exortação, para que nós busquemos a presença de Deus, para que não desanimemos diante de tudo que nós temos vivido. Nós temos passado por essa situação de pandemia no mundo inteiro. Temos também, nesses dias, nos deparado com a volta da dengue, da chikungunya e tantas outras viroses que têm aparecido para tirar nossa paz e a nossa saúde. E hoje nós queremos dizer à igreja: coragem. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. E queremos desafiá-los a tirar os olhos daquilo que é natural e colocá-los no sobrenatural de Deus, naquilo que é invisível, mas real. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e do efeito das aflições da vida, das tempestades pelas quais passamos como cristãos, que é produzir eterno peso de glória acima de toda comparação. É um grande desafio para nós cristãos o exercício da fé viva em meio a essas tempestades. Não é fácil atravessar tudo isso e manter a fé. Recorremos ao apóstolo Paulo por ser ele um especialista nesse exercício de fé. Certamente ele nos ajudará a entender esse assunto de tão difícil compreensão. Porque cremos e ainda assim sofremos? Essa é uma pergunta que vem sempre nas horas de agonia, de aflição profunda. Especialmente nos dias que estamos vivendo, eu gostaria de iniciar esse novo mês trazendo uma palavra de ânimo à igreja. Estamos todos passando por dificuldades grandes, por agonias profundas. Quando não é enfermidade, são tantas coisas que nem vale a pena listá-las todas. Em Mateus 14, 22 a 23, encontramos um relato da segunda tempestade enfrentada pelos discípulos de Jesus, que tipifica a era da igreja e aponta para as inúmeras aflições e dificuldades pelas quais passamos como cristãos. No texto lido, Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida, e elas têm um tempo de validade. E essa é a ideia que nós queremos trazer hoje para você. Vai passar. Não permaneceremos nas aflições. No mundo passais por aflições, diz Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passamos pelas aflições. Temos falado nesses dias sobre confiança em Deus em meio a lutas, as lutas desta vida. Por que será que este assunto tem sido sempre recorrente e vez por outra o Espírito Santo traz para nós? Basta um rápido olhar à nossa volta para que nós encontremos a resposta. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada, ainda continuamos meninos da fé. Por isso, é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja a nossa interioridade, que proteja as nossas emoções dos embates da vida, para que a nossa fé não esmoreça. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra
para ver o impossível, ouvir o inaudível e crer no impossível. O Senhor deseja sarar as famílias, restaurar os lares. Embora as aflições enfrentadas sejam reais, precisamos atentar para outra realidade paralela. Aquilo que está acontecendo no mundo invisível, tanto da parte de Deus, quanto da parte do nosso adversário. Sério demais. O Senhor afirma em Oséias 4:6 que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Encontra-se tempo para tudo, menos para se ler e meditar na palavra de Deus. Esse mesmo profeta diz no capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ah, como nós precisamos ser regados assim pelo Senhor. O apóstolo Paulo, baseado em sua própria experiência, ele traz aqui 3 exortações para se enfrentar as aflições da vida sem esmorecer na fé. Primeira, não devemos desanimar. E o Senhor diz outra vez: coragem, não desanime. Quem está dando este conselho é um campeão de fé. É o apóstolo Paulo, um especialista em superar aflições, não um cristão de fachada. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção, sujeito às circunstâncias. Ele fala de um padrão de fé que via além daquilo que é visto com os olhos humanos, com os olhos naturais. Quero dizer a você hoje, continue orando e crendo. Ore pelo seu cônjuge incrédulo. Ore por seus filhos distantes de Deus. Você não gerou filhos para serem instrumento nas mãos de Satanás, mas os gerou para a glória de Deus. Ore pelas situações aparentemente insolúveis. Ore para que o Senhor abra portas onde elas não existem. Simplesmente ore e deixe que o mais Ele fará. Uma das infinitas possibilidades de Deus é fazer com que o impossível se torne possível. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande, que o faz afirmar que ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir nosso homem exterior, nosso corpo, o nosso homem interior, nosso espírito, se renovará de dia em dia. Isso é que é fé. Mesmo que você não contemple a sua vitória, suas orações ficarão rendendo dividendos na poupança de Deus. E a resposta virá. Por isso, comece desde já a agradecer pelas respostas que já estão a caminho. Segunda exortação: a aflição que você está enfrentando tem propósito e prazo de validade. Paulo não está aqui fazendo uma apologia masoquista ao sofrimento, não tem nada de agradável passar por lutas, ele não está banalizando as nossas lutas, nem as nossas tribulações, mas às vezes é necessário atravessá-las como um recurso didático de Deus. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, elas têm prazo de validade e podem ser revertidas para o nosso bem, se aprendermos a olhar para elas, usando critérios e valores eternos. Por isso, Paulo, nesse versículo, estimula os seus leitores de todas as épocas a aprenderem a enxergar com os olhos sobrenaturais. Homens e mulheres de Deus, peçam ao Senhor visão espiritual. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva. A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória de Deus. A terceira exortação de Paulo é que não devemos nos assombrar com a aparência da aflição. Devemos manter os nossos olhos naquele que é invisível, mas real. A terceira exortação de Paulo para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições da vida. A triste realidade é que somos todos, com raríssimas exceções, ainda meninos na fé.
e tendemos a nos desesperar e nos desestruturar diante das dificuldades da vida. Os grandes homens e mulheres de Deus, elencados no capítulo 11 de Hebreus, a grande galeria dos heróis da fé, chegaram aonde chegaram porque viram o invisível e ouviram o inaudível. Tudo que vemos terá um fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Por meio da fé, que vem pelo conhecimento de Deus, através do ouvir a sua palavra e da revelação do Espírito Santo. Falando sobre Moisés, o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O grande desafio para os cristãos contemporâneos é enxergar aquele que é invisível, mas real. É enxergar o Deus vivo que fez, faz e fará maravilhas no nosso meio. Nada foge ao controle soberano do Senhor. O que o texto nos ensina hoje no meio de tudo que temos vivido? Primeiro, não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida. Por mais difíceis que sejam, elas passam e fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. Segundo, as aflições e tribulações têm propósito e prazo de validade e podem ser revertidas ao nosso favor se aprendermos a olhar para elas com critérios e valores eternos. Em terceiro lugar, que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. E queria mais uma vez dizer a vocês, coragem, vai ficar tudo bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, concede a graça de uma semana cheia de graça aos teus filhos, uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de revelação do Espírito Santo, uma semana de renovo espiritual, de ânimo, e que o teu nome em todas as coisas seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.